Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para nós, quando chega essa hora do nosso encontro. Evidentemente, sempre nos encontramos aqui ao redor da palavra, meditando nas palavras do profeta, meditando na Bíblia, para os poucos momentos de construção da nossa fé. Veja, nós estamos vivendo o dia do cumprimento de São João, capítulo 14, verso 20, uma poderosíssima escritura que estava guardada dentro da Bíblia e que seria aberta para nós momentos antes do arrebatamento. O profeta disse: no dia em que ela souber o que ela é, se dará o arrebatamento. E São João, capítulo 14, verso 20, Jesus diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa escritura, ela é muito profunda e nós jamais teríamos o conhecimento dela se não fosse a mensagem do profeta. Veja, nós temos essa grande verdade: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Então a grande verdade que a mensagem veio nos revelar é que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. E que Jesus Cristo, veja, em princípio, ou no princípio, ele estava com Deus, veja, ele era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Veja, de dentro do seio, veja, de dentro dele saiu o Filho. Deus tornou-se carne humana para cumprir sua própria palavra, porque Deus havia dito que a redenção de sua raça caída seria através de um parente redentor. Então, quando ninguém preencheu o requisito, todos haviam nascido pelo sexo, então o próprio Deus, através do ventre da Virgem, se fez carne e ele então se tornou um filho e foi chamado de Emanuel, foi chamado de o Pai da eternidade, Deus forte, o príncipe da paz. Veja, e ele veio cumprir a sua própria lei, pagando o preço da redenção, que foi um sangue imaculado, que não veio pela via sexual, que veio pelo poder da palavra falada. Isso nós já entendemos. Não há três deuses, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu e o Pai somos um, disse ele. Ele disse: eu vou, mas eu volto. E ele voltou em forma de Espírito Santo. E durante as 7 anos da igreja, esteve dentro da igreja em forma de Espírito Santo. Veja, mas na sua segunda vinda, o seu ministério mudaria para o Filho do Homem. O Filho do Homem é Deus profeta, é Deus andando na terra, veja, em forma de um profeta. Moisés havia dito que Deus levantaria um profeta como ele. Veja, para trazer a restauração de tudo aquilo que falaram os profetas da antiguidade. Mas a segunda parte do verso, veja, e vós em mim. Isso é algo muito grande. Veja, o profeta veio revelar o grande segredo que estava escondido por toda a Bíblia e que nunca havia sido revelado. Os profetas da antiguidade não puderam enxergar isso. Os apóstolos tampouco falaram sobre o assunto, com exceção do apóstolo São Paulo. Veja, e os reformadores, durante os 7 anos da igreja, também não tocaram no assunto. Veja, o grande segredo que a igreja estava nele em forma de pensamento. O pensamento logo tornou-se uma palavra e a palavra foi manifestada. Veja, mas Deus, os pensamentos de Deus são eternos. Deus não muda. Veja, os pensamentos são eternos, portanto, veja, nós, em princípio, estávamos nele, como Jesus estava nele. Veja, e o grande exemplo disso foi quando Deus formou o homem, o formou na imagem perfeita da palavra, macho e fêmea os criou. Veja, e ele não disse nada, mas era a prefigura do que um dia Deus mesmo faria no Calvário, quando de dentro de si mesmo
ele tiraria a sua obra-prima, aquilo que ele tinha escondido na parte de trás de sua mente, que era sua igreja, sua esposa, a verdadeira igreja. Esse é o grande segredo de Apocalipse 10:7. Veja, que o eleito, o predestinado, esses são os únicos que serão redimidos e que compõem o corpo de Cristo e que é chamado de sua esposa, porque ela é carne de sua carne e osso dos seus ossos. Quando Jesus andou aqui na terra, ela estava dentro dele. Quando ele foi para a sepultura, ela foi com ele. Quando ele levantou na manhã do primeiro dia da semana, ela estava com ele. Mas a partir do Calvário, quando sai água e sangue do seu lado, ele começa a trazê-la para fora. E ele teve 7 eras da igreja. Veja, mas a pedra de coroa, a era da noiva, seria quando nós compreenderíamos esse mistério de Apocalipse, de João 14, verso 20. Naquele dia, ou seja, nesse dia, quando os selos fossem abertos, os mistérios fossem conhecidos, Deus então revelaria o seu segredo mais bem guardado de toda a Bíblia. Veja, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim. Agora a última parte. E eu em vós. Deus mesmo morando em sua igreja. Veja, ele fez o homem para que ele morasse dentro do homem. Então ele se manifesta aqui, no tempo do fim, através do profeta de Malaquias 4. Esse é o tempo em que esse versículo seria totalmente compreendido. Veja, a grande verdade de que Jesus estava encarnado em seu corpo, que é a igreja, para cumprir cada escritura que está prometida para esta era. Porque a igreja, ela é a palavra. E cada escritura relativa a essa verdade terá que se cumprir. Por isso o profeta pregou que a verdadeira igreja não cairia. Porque ele estava lendo Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 5. Uma igreja sem mancha, sem ruga, irrepreensível. Veja, quando a palavra estivesse totalmente encarnada. Então, seguindo esse pensamento, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 184, citando Efésios, veja, aonde está escrito, Efésios 1, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a palavra é predestinou, e aí está o mistério, disse o profeta. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você, o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia por descredo da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra, eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Cristo Jesus. Veja, predestinou a igreja para esta grande e gloriosa posição. Assim como Jesus foi levado ao monte da transfiguração. Veja, e ali ele recebeu a sua adoção. Da mesma forma, a igreja está predestinada para ser revestida do mesmo manto, carregar o mesmo anel que contém o selo, carregar a mesma vida, a palavra. Agora vem o seu segredo. Veja, para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e o colocou em Eva, tomou a costela debaixo do lado dele, e dela fez Eva. Deste modo Deus fez a mesma coisa. Irmão, aí, a verdadeira igreja não é a Babilônia,
do século XX, onde cada um faz sua própria igreja, sua própria denominação e faz o seu próprio caminho para o céu. Isso é Babilônia, de acordo com Apocalipse 17. A verdadeira igreja não é resultado de um trabalho de um homem. Ela é obra-prima. Ela saiu dele. Ela foi tirada dele como Eva foi tirada de Adão. Por isso os membros do corpo de Cristo fazem somente sua vontade. Eles têm um assim diz o Senhor, ou então eles ficam quietos, porque eles sabem que tem que ser Deus neles, cumprindo a palavra. A igreja sabe o que Deus quer fazer com a palavra. Veja, desse modo Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água. E Cristo é a palavra. E tomando a palavra e formando sua igreja. Eva, veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio de seu corpo. Vocês veem agora o grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Veja, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observe, nós encontramos que ele fez isso, e aqui em Efésios e em muitos outros lugares, por isso lhe dá o suficiente. Veja, agora, através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando esse mistério. Podem vocês ver agora? Agora veja, como ele fez, o que aconteceu na prefiguração agora, ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem que ser a palavra, pois ele é a palavra. E ela não pode basear-se em credos, ela não pode basear-se em denominação, ela não pode basear-se em bom comportamento. Ela tem de se basear só na palavra, porque ela é parte dela, ela foi tirada de Cristo. Veja, então Deus traz Lutero, Wesley, Pentecostes, e na quarta fase, José, a perfeição. Veja, Cristo mesmo agora em carne humana. Veja, por todo o Velho Testamento, era Deus o tempo todo, manifestado em Davi, em José, em Moisés, nos Salmos, nos profetas, em todos os livros. Mas ele nunca disse o que ele estava fazendo. Porém, hoje, nós olhamos para as Escrituras e sabemos o que ele fez lá atrás e o que ele está fazendo aqui na frente. Veja, a igreja está cumprindo cada palavra que está escrita, porque ela é preordenada. Veja, lá atrás, Davi não tinha para onde olhar, mas ele era um profeta. Ele captou a palavra e ele podia viver as Escrituras sem saber o que estava acontecendo. 500 anos depois, o filho de Davi tomava aquela Escritura e dizia, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a Escritura. E hoje nós estamos dizendo o mesmo, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a Escritura, tal e tal Escritura tem que se cumprir. Esta é a grande verdade. A verdadeira igreja, ela é pré-ordenada, ela foi eleita nele, ela foi predestinada para ser irrepreensível, imaculada, sem mancha, seguindo uma única liderança, Cristo, a palavra. Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus nos dê graça, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.